Sobe, Gilberto Carvalho, venha para nossa jangada. Bem-vindo. E aí, Gil? Tá sem som, Gilberto. Há quanto tempo, gente? Muito bom ver vocês. vocês. Tempo. E você sempre muito bem-vindo aqui, você sabe disso, né? Eu sei. Não é por falta de convite, Renato, eu reconheço isso. Tudo bem, Adriana? Tudo bem? Miguel? Oi, Gilberto. Bem-vindo aqui. Vamos começar já falando dessa última pesquisa. Eu não sei se você viu ali, mas eu percebi que você entrou, eu estava falando aí um pouco da pesquisa IPESP, que mostra o seguinte: nada mudou, né? Estavam lá, o Bolsonaro cresceu. Ele oscilou um ponto que ele já tinha oscilado em outras pesquisas. O Lula está do mesmo tamanho. O Marcos Coimbra esteve aqui na segunda-feira, se não me engano, falou isso: olha, eu acho que nada mudou, pelo que eu tenho visto, nada mudou. Como é que você vê esse cenário, Gilberto? Bom, Renato e de amigas que nos acompanham aqui pela TV, Fórum, eu acho que nós temos um fato real, que é o fato de que o Bolsonaro parou de cair. E a gente precisa estar atento a isso, até porque ele está ativamente fazendo campanha, além de usar desbragadamente a máquina pública e acentuar muito nos últimos tempos, nos últimos 15 dias. É impressionante como as denúncias de fake news aumentaram muito para a gente. Eu digo para a gente individualmente, eu não estou no comando da campanha, mas aqui em Brasília eu ouço muita gente mandando coisa, preocupada, buscando resposta e tal. Eu acho que é preciso a gente, de uma vez por todas, compreender que o Bolsonaro vai muito além de um fenômeno político ideológico apenas. Ele é um fenômeno cultural que tragicamente veio e se enraizou numa parte da sociedade brasileira que, de alguma forma, era contida pelas regras da civilidade e agora, baseado num outro padrão de comportamento anticivilizatório, de uma moral completamente farisaica, cretina, liberou essa gente, de modo que aquilo que era considerado reprovável agora é o contrário, é aprovável, a violência, as armas, a discriminação, o preconceito, o fanatismo. Então, aquele famoso tiozão do churrasco foi liberado para falar as merdas todas, não é mais só o pavê e tal, pavê para comer. Agora, ele fala as coisas de maneira muito mais solta e se sente integrante do status quo, né? Essa questão que percorre várias camadas da sociedade, ela é um fenômeno grave, porque, insisto, tem razões culturais. Isso explica para mim que o Bolsonaro, de fato, não tem apenas eleitores, ele tem torcedores e eles têm fiéis. O torcedor, se o time perde, ele não deixa de torcer para o time. Meu Palmeiras perdeu do Chelsea lá, e aquilo aumenta a tua vontade de torcer. Mesma coisa o fiel. Então, é uma outra categoria que foge muito dos padrões que nós tínhamos hábito no Brasil. Disputar a eleição contra Alckmin, Serra, Aécio, como estávamos acostumados, era uma coisa. Com o Bolsonaro é completamente outra. E aí nós temos que repensar também os nossos modos de fazer campanha, sobretudo porque esse tipo de cultura política, ideológica, neofascista, ele não atinge só a classe média, ele entra muito dentro daqueles que são a razão maior da nossa luta, que são os excluídos, que são aqueles que estão passando fome, desempregado, desesperados, mas não fazem o nexo causal, não fazem a ligação entre a sua realidade
e o cara que está de plantão governando o país e tudo o que ele representa. Então, vai ser uma campanha difícil. Concordo totalmente com a parte que eu ouvi, Renato, você falando. Eu acho que a terceira via está com muita dificuldade. De um lado, porque o Lula fecha uma porta para eles fazerem o crescimento deles. Quando o Lula vai mais ao centro e procura o Alckmin, procura o Kassab, o Lula está muito pé no chão. Né? O Lula me falou esses dias aqui, anteontem, num telefonema, que, Gilbertinho, se prepara. Bolsonaro vai crescer um pouquinho, nós vamos cair um pouquinho daqui a pouco, pode ocorrer isso. Nós vamos ganhar a eleição quando a gente for para a campanha mesmo. E ele falou, nós vamos ganhar. Mas ele está... Essas cautelas que ele tomou estão muito ligadas a essa visão de que o Bolsonaro não derrete da maneira como a própria elite achava que ele ia derreter, e aí sim haveria espaço para o crescimento do Moro. Então, de um lado, o Lula fecha uma porta, de outro lado, o Bolsonaro, com a sua resistência, impede o crescimento. Como é que o Moro vai crescer? Como é que o Leite vai crescer? Como é que qualquer uma ou outra alternativa cresce? Porque o quadro está muito dividido. Não sei se você reparou também, numa das pesquisas foi destacado que é inédito o número de eleitores que já tem, por causa da pesquisa espontânea, o seu voto definido. Eu vi um artigo que mostra que não se tinha no Brasil, no mês de fevereiro, um grau de declaração de voto tão precisa como agora. Então, eu acho que, de fato, o nosso embate será com o Bolsonaro. Pode haver uma antecipação do segundo para o primeiro turno, porque se continuar essa correlação atual, o povo da terceira via se inviabiliza mesmo e vai haver uma adesão para o voto útil, de um lado e de outro. Então, isso pode ocorrer, razão pela qual essa campanha vai ser de lascar, no meio, além de tudo, do ódio, da violência, do vale tudo, né? E que vai exigir de nós, de novo, uma militância muito aguerrida e uma campanha muito bem trabalhada. Deixa eu só ler aqui os superchats da galera que está aqui ao vivo acompanhando o programa. O Observador Brasileiro sugere aí uma dica de cobertura da guerra. Ele sugere o canal do Rogério Anitablian. Aqui, obrigado pelo superchat. E também tenho aqui mais um do Elmir Flack. Abraços para Adri Rovai e Ana Prestes, para o ministro Gilberto Carvalho. Gratidão pelo trabalho de vocês e gratidão também pelo superchat. Miguel? Gilberto, bom dia. Obrigado por ter aceitado aqui o convite. Gilberto, uma dúvida muito grande que todos têm é sobre a federação com o PSB. Né? Cada semana a gente tem uma notícia diferente, inclusive a questão da possível aliança do Lula com o Alckmin vai depender, em tese, do PSB, que o Alckmin teria que entrar no PSB. Eu queria saber a sua opinião sobre a federação, se ela, no momento, você acha que ela é mais provável que aconteça ou não? Mandar um abraço para a Gisilda, que está lá em Moscou, que manda uma saudação para a gente aqui. Essa televisão vai longe, ainda, Vai. Que coisa boa. Opa, pensando o quê, viu? Olha, Miguel, a federação, a rigor, é um incômodo para a gente. Ela dá muito trabalho. Particularmente porque é uma iniciativa muito recente, muito em cima da hora. Amadurecer essa ideia da federação em todos os seus aspectos é complexo para nós, sobretudo num país muito diferente nas suas regiões, muito diferenciado e nas políticas locais. O PSB, nós sabemos, desde o trabalho do Eduardo Campos, que trouxe para o PSB setores bastante conservadores, é um partido também de difícil gestão, de interesses ainda mais díspares do que os regionais do PT, que também temos as nossas diferenças. Qual é a razão da insistência na federação? É a convicção, e o Lula encarna muito isso, assim como a Gleisi, a direção do partido da sua maioria,
é a questão de não só vencer a eleição, mas de olho na governabilidade. Vocês sabem a tragédia que foi, nos governos passados nossos, a relação com o Congresso. Porque, tal como o Bolsonaro, nós tínhamos que não só negociar, como fazer muitas concessões que nos custaram muito para o Centrão, que sempre existiu, né? Hoje tinha outro nome, mas, enfim, são os mesmos partidos e a mesma prática. E a perspectiva de que, com o orçamento secreto e o dinheiro a rodo que está se colocando à disposição dos prefeitos, os candidatos ligados à direita, ao Bolsonaro e tal, concorrem em vantagem enorme em relação aos nossos. Nós estamos com a perspectiva de crescimento, sim, dado a onda atual, dado Lula, dado a aceitação que o PT passou a desfrutar na sociedade depois de todo esse sofrimento. Mas longe de alcançarmos uma maioria que nos daria, nem maioria, eu digo, uma metade, que impediria qualquer gesto de impeachment e assim por diante. A federação traz uma vantagem no cálculo eleitoral das sobras. E, portanto, no caso da federação, 2 mais 2 não são 4, são 5 ou 6, porque você arregimenta mais deputados com o mesmo número de votos que você obtiver. Agora, está difícil, não está fácil. Gestos como o do Casagrande, atitudes como de alguns companheiros nossos também, dificultam muito. É natural, por outro lado, que um partido como o PSB, que é menor do que o PT, tome os seus cuidados para não ser abocanhado e não ser diluído dentro de uma federação. É natural também que, em qualquer negociação política, os partidos elevem a demanda, a pedida lá em cima para depois até ceder. Então, eu diria para você o seguinte: o empenho pela federação segue grande. Eu acho provável que passe, mas vai ser até a última hora a discussão. A própria executiva do PT já decidiu que tomará a decisão sobre a federação depois da janela partidária, para poder ter mais pé na realidade, de ver o tamanho real dos partidos. Inclusive para ver quem vem e quem vai, né? Porque de repente chegam algumas pessoas no PSB ou no PT, enfim, que mudam aí, né, as cartas do jogo, né, Gilberto? Exatamente. Por isso, o governador da Paraíba, por exemplo, como é que é? Então, é uma das dúvidas. Por isso que eu digo que é provável que a federação só seja resolvida, Miguel, no final do mês de março, já próximo não na última semana, mas ali, quando o quadro estiver mais configurado. Mas eu só quero insistir nesse aspecto. O Lula prevê que, em caso de vitória, vai precisar de uma base mínima mais estável, que não nos deixe de novo na mão da direita, como foram os governos passados. Cara, ter que nomear o Gedel Vieira Lima para a Caixa Econômica Federal, como nós fizemos, não poder avançar reformas mínimas, nós não conseguimos, e ainda ficar na mão deles quando quando eles determinam a chantagem e que nos levou ao golpe. Então, em nome desta sustentabilidade política decente e em nome de poder fazer avançar algumas reformas, é que, de um lado, nós faremos uma campanha muito tentando vincular Lula aos seus parlamentares, da rede que o apoia, como também nós vamos buscar formas outras de construir um poder popular que também pressione o Congresso. E é nesse sentido, então, Miguel, que a federação é importante para nós, com todas as dificuldades que ela apresenta. E, Gilberto, e o Alckmin nessa história? Já está fechado como vice do Lula, independente do partido? Qual que é a sua posição em relação a uma chapa Lula e Alckmin? A história do Alckmin é, na verdade, um namoro antigo. O Lula vinha pensando em
nesse aspecto de ocupar esse espaço mais ao centro para impedir justamente a terceira via, porque havia um receio grande. Caso a terceira via crescesse, um segundo turno com alguém da terceira via nos traria muitos problemas. Tá? Eu confesso a vocês que eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com o Alckmin na vice-presidência. Em 2002, quando o Zé Alencar foi anunciado como alternativa à vice-presidente, no próprio encontro que definiu a chapa, ele foi fartamente vaiado no encontro nacional, que votou. O povo que estava contra, votou, não eram tão poucas pessoas, foi fortemente vaiado, havia um receio enorme de que o Alckmin, de que o Zé Alencar significasse um endireitamento do governo, algo assim. De sorte que eu não tenho problema nenhum em relação ao Alckmin, primeiro porque o Lula é uma figura muito forte. Claro que eu não estou querendo induzir e confundir, dizendo que Alckmin e Zé Alencar era a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É uma outra história. Mas, daquela minha experiência de governo, eu não vejo problema nenhum do ponto de vista de avanço no nosso programa e assim por diante. E segunda questão, nós temos trabalhado forte para convencer a nossa militância que, mais do que ficar preocupado com o tipo de aliança, é preciso construir uma outra forma de sustentabilidade para o governo. Sabe, Adriano, nós estamos investindo pesado agora na criação dos comitês populares de luta, que depois tornarão comitês populares Lula presidente. O que é isso? É uma tentativa de romper uma cultura que dominou muito o PT, de ficar preso por demais à institucionalidade como única forma de fazer política de verdade e mesmo sustentar um governo. É verdade que no nosso governo nós tivemos um avanço importante na participação popular. 100 e tantas conferências, 113 conferências, conselho para todo lado, palácio aberto ao diálogo o tempo todo. Mas era ainda uma relação, foi uma relação com o que eu chamo da elite do movimento social, da elite, não da elite da sociedade, da elite consciente. A grande massa não foi atingida, não foi conquistada. Nós, já falei isso aqui em outras oportunidades, nós não fomos um governo capaz de fazer um amplo processo de conscientização, de inclusão, além da inclusão econômica, que foi bem sucedida, de uma inclusão de consciência. E nos faltou, foi muito triste aquela história de quando veio o golpe, a gente estava na rua, a militância estava na rua, até bastante gente, mas o povão olhava para aquilo achando que era uma briga de branco entre a Dilma e o Temer. Mal sabiam as pessoas que naquela votação criminosa, e depois, quando a consumação do golpe, estava sendo decidido o seu futuro, o fim do seu emprego, o fim da sua comida, o fim da sua esperança. Se a população tivesse consciência disso, as ruas do país seriam pequenas para conter tanta gente se mobilizando. E nós não podemos errar de novo. Nós não podemos ir para um governo e achar que o Lula é um mago, um prestidigitador capaz de, por seu carisma, atrair a maioria do parlamento. Não funciona assim, nós vimos. Então nós precisamos criar, de fato, uma coluna, já falei isso outras vezes, de um poder popular capaz de pressionar o Congresso, capaz de dar sustentabilidade aos programas sociais que avancem, as reformas. Mas, para isso, há um longo trabalho. Eu sempre digo que é muito mais fácil fazer alianças partidárias. Você faz isso no ambiente de um cafezinho, tomando num hotel, em reuniões e tal, do que a aliança com o povão. Essa custa trabalho, sobretudo porque nós deixamos perder a nossa capacidade de inserção, de fato, nessa franja dos mais excluídos, que vocês sabem por quem são hegemonizados hoje. O papel das igrejas neopentecostais, das milícias, sobretudo num clima em que aliados importantes nossos também se fragilizaram, como as comunidades de base, as pastorais sociais, os sindicatos. Seção de moradores que nos anos 90, 80, 90, eram fortes
mobilizadoras e conscientizadoras da população, hoje estão tomadas pelas milícias. Então, nós estamos lançando uma campanha, estamos até bem felizes com a repercussão da criação desses comitês, para que esses comitês dialoguem lá na ponta, façam esse trabalho de informação, inclusive de trabalho de brigadas digitais. O risco de a gente ganhar uma eleição muito apertada ou não ganhar existe, e o risco de você ter de novo um governo que tem que se ajoelhar frente ao Centrão existe também. E a única saída que a gente vê é isso, é aumentar o grau de consciência e mobilização da sociedade. Então, nós estamos fazendo um chamado, um desafio, e sabemos que é difícil porque aquela história de você ser do PT significa estar vinculado a um movimento social não existe mais. Ainda há muita gente, graças a Deus. Mas a maioria dos petistas acha que ser do PT é ir lá de vez em quando votar numa eleição interna, fazer campanha para o seu deputado e ponto. Não tem campanha de solidariedade, de presença, de adesão às lutas, de diálogo forte com o povo e ganhar a confiança das pessoas, porque hoje as pessoas confiam em quem? Em quem os socorre, que é o pastor, que é o cara do tráfico, tal, que dá uma assistência a eles. Então, eu dei toda essa volta para dizer que, para mim, Miguel, Adriano, a presença do Alckmin, claro, ela vai ter uma questão agora de em qual partido ele se encaixa, para que a federação possa, de fato, ocorrer, mas para que a gente consolide essa chapa. Mas, da parte do Lula, quero dizer para vocês, a escolha do Alckmin é definitiva. Ele está muito convencido, está muito satisfeito com os diálogos que ele teve até agora, então não vejo horizonte de mudança, a não ser que haja uma intercorrência, um fato novo muito forte. Muito bem. Deixa eu só ler aqui uns superchats, eu já passo para você, Rovai. Olha só, eu queria agradecer o Raimundo Oliveira pela colaboração aqui na TV Fórum. Também a Fátima de Deus, olha só, obrigada, Fátima. E também tem aqui um comentário do José Prudente de Almeida Filho, que eu brinco que é o nosso otimista, que ele está dizendo: avisa o companheiro Gilberto que será primeiro turno, Ciro, Moro e Dória desistidos e 313 deputados. É isso aí. Ele vem falando isso há um ano. Tamo junto aí. Há um ano ele fala isso. Agora ficou fácil, né? As pessoas vão falar. Mas quando ele falava lá atrás, que é 500-313, se ele acertar, eu vou sair de Santos pelado até Brasília. Já para todo mundo ir para outros lugares, que eu vou subir aqui, vou pelado. Então, você já se desvia do caminho para não poder assistir essa cena trágica. Mais 313 deputados. Iremos os dois, Rovai, iremos os dois. Ô, Gilberto, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não quero saber. Aliás, eu vi a marca antes de fazer a pergunta, eu vi a marca feita pelo Elifas Andeato, dos comitês. Eu estava falando com o Bento aqui, que marca linda, ficou lindo. Parabéns, viu? Parabéns ao Elifas pela sua generosidade e criatividade. Ficou linda mesmo. Ficou linda. Eu imaginei que esse movimento dos comitês tem muito a ver com aquela lógica de núcleos do PT, só que agora no outro momento, né, Gilberto? Não estou errado, né? É um pouco de tentar criar um espaço de mobilização, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto contigo para falar do documentário do Celso Daniel. Eu assisti, você é um dos atores principais, né, daquele documentário. Eu imagino que deve ter sido muito dolorido para ti voltar àquela história, fazer aquelas reflexões. Mas eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei no ABC, no Diário do Grande ABC, no primeiro governo Celso Daniel. Então, eu conheci o Edu, que trabalhou contigo depois na SECOM, que escreveu um livro, trabalhava comigo lá no Diário. Eu era repórter especial de política e cobria Santo André. Eu brinco aqui que, às vezes, tinha que fazer 2 páginas de jornal em 2 horas, velho, porque era 2 páginas para Santo André. E
enfim, peguei aquele racha Cicote e Celso, eu acabei, de alguma maneira, sendo quem levou aquele racha, porque eu que fiz a matéria do posto de gasolina, que deu aquele bololô todo. E aí eu queria te falar assim, te vendo agora, assistindo todo aquilo, me deu uma impressão assim, cara, a gente não percebeu, eu acho, como o Ministério Público estava se tornando uma arma, já naquele momento, uma arma de guerra eleitoral, né? Havia os indícios, tal, mas fica tão claro que eles armaram todo um esquema para alguns fazerem carreira política, inclusive para aparecerem, para se tornarem famosos, para poder ajudar um campo da política. Enfim, eu estou falando aqui, queria te ouvir sobre isso, e se você vê no documentário, que reflexões você fez? Muito importante você entrar nesse tema, Rovai. Aliás, eu queria recomendar fortemente que as pessoas vissem o documentário. Foi interessante que a grande imprensa foi esquecendo o documentário. Quando surgiu a notícia desse documentário, nós ficamos muito preocupados, porque ano eleitoral, Globoplay, no caso, mas na medida em que nós fomos tomando conhecimento do pessoal da produtora, da Escarlate, a Joana, o diretor, o Marcos Jorge, Gisele, Rodrigo, nós fomos nos dando conta que era um pessoal sério e que não estavam a fim de fazer picaretagem. Aliás, eles partiram lá em 17 de uma tentativa de um documentário baseado no livro do Tuma. O livro do Tuma é uma tragédia, uma piada. E eles mesmos, na pesquisa, foram se dando conta disso que você está falando aí, de como havia uma manipulação enorme política, de como o Ministério Público, aliado, infelizmente, a parte da família do Celso, entrou explorou fortemente isso, como havia um interesse realmente em colocar o crime como crime de mando e, por trás, evidentemente, colocando o PT. Essa irresponsável da senadora Mara Gabrilli, que tem uma péssima fala, e eu quero processá-la por causa do que ela fala ali naquele documentário, fazem parte de um coro, né, que se formou com muito apoio da grande imprensa para colocar essa versão, e com isso, inclusive, que um efeito colateral triste é que se apagou muito da memória e do significado do Celso Daniel, que você conheceu, portanto, papai, o significado histórico que ele tem para o PT, da inovação nas políticas públicas, da inversão de prioridades, da participação social. O Celso era um iluminado, era um cara que combinava de maneira extraordinária a capacidade de formulação com a capacidade de gerenciamento, e teria sido, sem dúvida nenhuma, um dos mais brilhantes ministros do nosso governo, e estaria até hoje produzindo políticas públicas. Então, o que nos deu... Seria governador de São Paulo, não tenho dúvida. Sem dúvida. O que nos deu conforto foi que, logo de cara, nós percebemos que havia seriedade. E não fomos nós que induzimos ela, ao contrário. Quando a gente chega no projeto, quando eles convidam a gente para os depoimentos, eles já estavam numa linha de chegar a essa conclusão que havia muita sacanagem, muita manipulação. E no PT gerou-se uma desconfiança incrível. O próprio Lula ficou muito preocupado, me ligou muitas vezes. Foi difícil convencer alguns dos nossos a dar o depoimento. Mas, olha, eu me sinto muito recompensado por ter dado o depoimento, ter acompanhado, porque é uma linha muito correta, que demonstra, ridiculariza, inclusive, a tentativa de mostrar o crime como crime de mando, resgata o trabalho correto que a Polícia de São Paulo fez, denuncia o processo de Caixa 2 em Santo André, que também nós não podemos esconder. Vocês sabem da minha linha de trabalho, eu acho que quando a gente comete equívocos, então eles mostram, não foram parciais também para nos proteger de jeito nenhum. E, de fato, você tem razão, Rovai. Ver aquele processo, aqueles 8 episódios, custou demais, pessoalmente, porque a dor pela perda do Celso é uma coisa que até hoje está dentro da gente, sobretudo pela brutal manipulação que foi feita
Então, eu acho que esse documentário resgata, a Scarlatti fez um belíssimo trabalho e resgata a verdade, resgata objetivamente o que aconteceu de fato. Eu queria fazer um parênteses, desculpa, Miguel, aqui, mas é que essa coisa precisa ter um reencontro histórico. Eu, quando era moleque, né, cobrindo lá em Santo André, fui entrevistar o Brandão, Gilberto, que era o ex-prefeito antes do Celso assumir a prefeitura. E ele era candidato à eleição no pós-Celso, porque não tinha reeleição na época. Uma das primeiras coisas que me passaram foi fazer uma entrevista com o Brandão. Fui lá, fiquei na área de serviço da casa dele, batendo papo, um cara muito encantador, do PTB, né? Aí, no final da entrevista, ele vira para mim e fala assim: olha, vou te contar uma história. Você vai ter que ir embora agora mesmo? Ainda bem, porque senão você ia ver o irmão do Celso Daniel chegando aqui. Aí eu falei: o irmão do Celso Daniel está vindo aqui? Eu não lembro qual irmão, vou ser sincero. O irmão do Celso está vindo aqui porque estamos nos acertando para ele ser meu vice. A gente deu isso daí na época. É o João Francisco. João Francisco, ser vice do Brandão. E esses irmãos transformam, acabam, destroem com a reputação do Celso Daniel, inclusive no documentário, um desserviço. E o Celso era rompido com eles. Isso não fica tão claro no documentário, fica mais ou menos. Precisaria estar mais claro, eu queria te ouvir. Esses caras, eles não se topavam. Eles tinham inveja do Celso, era uma coisa. Quem cobriu, quem trabalhou no ABC, sabe disso, quem cobriu política. E você foi difamado por eles, né? Você é difamado por eles no documentário. Renato, importantíssimo o teu depoimento. Só uma informação, duas informações. O Bruno, que eu considero o mais sério dos dois irmãos, fazia 7 anos que não falava com o Celso. E na morte do Celso, quem teve que cuidar de tudo fomos nós. Porque eles não se interessaram, eles não foram atrás de nada. Luiz Eduardo convida eles para que fossem lá no processo da análise do corpo do Celso. Eles não foram. O João Francisco, o Celso, quando ele vinha à prefeitura, o Celso tinha vergonha de recebê-lo, pedia para eu recebê-lo, que ele só vinha buscar privilégios, ele queria ser o único oftalmologista que atendesse pelo Detran. Ele ficou louco da vida quando a gente abriu concorrência para outros. É dessa gente que se trata. Eu concordo com você, o documentário podia mostrar melhor isso. É doloroso para a gente falar isso, mas é a realidade. Havia uma divergência ideológica enorme do Bruno, porque o Bruno, em tese, seria mais à esquerda, e o João Francisco, porque ele era esse tipo que eu não vou nem qualificar, você acabou de dizer. Então, acho que isso tudo... enfim, para nós, eu estava dizendo o seguinte, para mim, pessoalmente, o Celso finalmente pode descansar. Porque o tempo todo se perturbou a vida dele, se evocou, se usou politicamente. Depois desse documentário, eu acho que as coisas ficaram muito claras, que não foi feito por nós, foi passado numa televisão que não tem nada a ver conosco, pelo contrário. Então, eu acho isso. Finalmente, acho que o espírito do Celso descansa, e eu estou muito feliz por conta disso. Muito bem. Miguel do Rosário, Adriano Lourenço, eu falei demais, mas não precisava falar disso com o Gilberto. Já que não deu para falar nos bastidores, a gente fala em público aqui, que é transparente o negócio. Ô, Miguel, o Renato está usando tanto tempo, porque ele está se vingando de mim, que ele me convidou algumas vezes para eu ir, eu não fui no programa, agora ele está aproveitando a oportunidade. Não, tá bom, mas esse relato é importante. O superchat do Eurandi Corvelo Antunes de Oliveira. Bom dia, ouvir o Fala Rovai, a melhor parte do meu dia, compartilho sempre. Parabéns, Fórum Eurandi e Sueli de São Bernardo do Campo, e do Lula 13. Obrigada, Eurandi. O Caseiro já está aqui nos bastidores também, o Marcos Caseiro. Sobe ele aqui para ele conversar um pouco com o Gilberto Carvalho. Caseiro é o caseirão das massas, Giba. Gilberto Caseirão das massas, que é o maior infectologista do Brasil, em todos os sentidos. O cabra é bom. Mas vamos lá, Miguel, você tem alguma pergunta para o...
para o Gilberto. Só um comentário, sobre esse documentário, eu assisti também, Gilberto, realmente é muito interessante, e eu conheci a produtora, a Joana Henning, né? Eu conheci a produtora, uma moça séria, agora ela não é de esquerda, ela é uma moça mais, muito crítica ao PT, ela é casada com Pedro Parente, né? Que também é muito crítico ao PT, e a história que eu sei é que havia uma leitura, né, inicialmente, de que eram para fazer uma denúncia política, mas que isso o que torna mais interessante, né? Porque ao longo da pesquisa eles viram que era outra coisa. Então o resultado acaba ficando mais interessante ainda. Só isso que eu queria comentar. Muito bom, Miguel. Muito bom. Caseirão, aproveita aí e faz uma saudação ao Gilberto. Puta, primeiro saudações, puta, que honra estar aqui. Prazer estar com vocês. Estou aqui na Facu aqui, tá? Dando aula, dei um intervalinho aqui. É uma honra estar com vocês. Olha, Dri, vai legal ver vocês com essa cara animada. Por extensão, sei que o Luquinha tá bom e a gente fica feliz também, Miguel. E o querido ministro, Gilberto Eterno, ministro, grande filósofo Gilberto Carvalho. Que honra, né? Eu poder compartilhar uma live com uma figura tão eminente aí, né? Além do Miguel, grande, e Gilberto. Então é uma honra estar aqui com vocês. Eu fico sempre muito feliz e tenho aprendido muito. E o que mais... Eu acho que todos nós... Eu estou muito incomodado, né? Acho que vocês todos estamos, né? Uma semana muito dura aí, né? Rovai, Dri, tá tudo muito estranho, né? O país cada dia mais complicado com esse cara que desesperador. A gente não fala mais de epidemia. O Covid acabou. Eu estou feliz. Foi decretado o fim da pandemia. Ninguém mais fala em Covid. É guerra. É esse cara falando barbaridade, né? Nossa, então, eu acho que a gente vive um momento que eu vou dizer para vocês. Eu tenho 59 anos, cara, e eu não imaginaria viver essas coisas que nós estamos vivendo, né? A ascensão do nazismo, a direita no mundo... Puta, Bolsonaro, aqui, presidente, é uma das coisas mais horrorosas que a gente podia... Agora, guerra, né? E o que é mais interessante, eu não estava ouvindo vocês, eu estava dando aula, mas eu acho que a gente vive um momento de muita contradição, né? Eu acho que essa guerra traz uma contradição para todos, para a esquerda, né? A gente não sabe muito bem o significado, né? Se a gente é meio pró-Rússia, se a gente... É muito estranho o que a gente está vivendo, né? Porque... A guerra é uma excrescência do ponto de vista prático, né? As pessoas se soltarem bomba, se matarem, é uma coisa ilógica, né? Agora, quando mistura essa coisa ideológica, eu acho que estão todos confusos, né, Rovai? Então, eu acho que é um momento de muita dificuldade. E associado a isso, eu acho que tem umas coisas acontecendo. Rapidinho, desculpa eu falar muito, mas é bem rápido. Acho que o Gilberto está aí, é legal ouvir. Eu tenho visto, às vezes eu ouço, a gente fica ouvindo os nossos canais aqui, né? Então, olha, a esquerda acha que já está ganha. Eu juro que eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi alguém falar isso, né? Eu posso estar enganado, mas eu nesse nosso canal, ouço um pouco DCM, nunca ouvi alguém falar, já está ganho. Não está. Nós teremos a pior eleição que eu acho que nós já tivemos na história de todos os tempos, né? E não está ganha, né? Não está ganha. A gente vai ter que trabalhar muito, todos nós, e cada um de nós fazendo a sua parte, né? E eu acho que esse tem que ser o nosso alento e nosso trabalho, né, Rovai? Vou fazer como você sabe, e vou fazer minha parte de uma maneira efetiva. Não sair daqui da academia, vou continuar dando minhas aulas, mas vou para a rua, vou fazer campanha para o Lula, vou sair candidato pela primeira vez na minha vida, vou pôr a minha cabeça aqui, porque o momento é isso, né? A gente, entre a barbárie e a gente vê um pouco de luz para o nosso país, para os nossos filhos, né, Rovai? Então é isso aí. E sempre junto com essa comunidade linda aqui. É isso aí. Muito bem, Caseiro. Gilberto, sua palavra final aí, seu destaque, o que a gente não perguntou e que o povo quer saber, as bastidores, a manchete da Fórum. É isso. Primeiro quero registrar a alegria em conhecer o Marcos Caseiro e estou com inveja dele, ter um nome como esse, Caseirão das Massas, cara, puxa vida, isso é uma... Tem invenção do Rovai, viu, Gilberto? Olha, eu acho que essa fala do Caseiro ela é importante para a gente ter clareza de que do tipo de batalha que nós estamos enfrentando. No início da conversa aqui, Caseiro, eu justamente abordei essa questão. Uma coisa é enfrentar
o PSDB antigo, o MDB, tá? Outra coisa é enfrentar isso que está se colocando no país, que é importante insistir nesse aspecto. Não é apenas um fenômeno político ideológico, é um fenômeno que tem também raízes culturais e, por isso, mais profundas. E é a tragédia da liberação de toda a negatividade que a cultura brasileira tem. A cultura brasileira, a dominante, ela é hipócrita, ela é escravagista, e agora ela se libera dos seus piores aspectos. Portanto, aquela história, o Bolsonaro vai passar, mas essa onda, esse bolsonarismo, chamemos como quiser, vai ficar, não vai ser fácil governar, inclusive, com essa gente. Então, o chamado que eu quero fazer para todos nós aqui é o chamado da seriedade, da importância dessa batalha que nós vamos enfrentar. Eu não quero imaginar o cenário do Brasil se esse cara ganhasse a eleição. Então, por exemplo, quando vocês perguntam do Alckmin e dessas alianças, esses problemas, vocês não acham que o Lula adoraria ter um vice muito mais alinhado ideologicamente, digamos? Mas é exatamente essa consciência da dificuldade que nós vamos enfrentar, da falta de completo escrúpulo que os caras têm. Vamos viver uma batalha duríssima de violência nas ruas, de ataque de todas as formas, de uso de todos os meios, né? E o que mais nos preocupa nesse momento é exatamente, como eu já disse anteriormente, essa camada da população que são, digamos, a razão maior do nosso amor, do nosso engajamento na política, mas que são presas, muitas vezes fáceis, desse tipo de política que os caras estão praticando. Por isso eu não estou achando ruim que o Bolsonaro parou de derreter. Primeiro porque limpa de vez essa história de terceira via e coloca uma questão para aquelas madalenas arrependidas que foram responsáveis pela eleição do Bolsonaro e que agora fingem que não tem nada a ver, que agora vão ter que se defrontar de novo. Será que vão repetir publicamente ou secretamente o voto nesse facínora? E, ao mesmo tempo, esse não derretimento do Bolsonaro é um alerta para a nossa gente também, que achava que ia ser um passeio fácil. Em 2018 também pensamos que o Bolsonaro poderia ser o melhor para a gente ir para o segundo turno, e deu no que deu. Então, o trabalho militante, o trabalho no meio da massa, o PT, e não só o PT, a esquerda se sacudindo, entendendo que é preciso voltar a dialogar, voltar a ter solidariedade real, ganhar credibilidade desse povo sofrido, é essencial para a eleição e para governar. Imagina que nós vamos pegar, se a gente, Deus quiser, ganharmos as eleições em 23, que país nós estamos herdando, quebrado economicamente, rachado profundamente na questão disso que eu chamei do elemento cultural, né, comportamental, esse ódio que se espalhou, e com a destruição dos programas sociais, das políticas públicas. Pessoal, vamos ter clareza disso. Eles destruíram não apenas os programas sociais, das políticas públicas, até para facilitar a vida deles. Porque antigamente o prefeito descia aqui em Brasília, no aeroporto, pegava o eixão e ia direto para os ministérios, onde fartamente ele poderia levar para casa, para a prefeitura, políticas públicas, seja Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, mais médicos e assim por diante. E fazia uma gestão adequada com base nesse apoio federal. Hoje, o prefeito desce no aeroporto, não vai mais para a esplanada, vai direto lá no Congresso, porque o dinheiro que foi tirado das políticas públicas está lá, essa desgraça desse orçamento secreto, e ele leva de novo para casa, sim, dinheiro, mas é um dinheiro carimbado, políticas carimbadas que dependem do humor do deputado e, acima de tudo, o compromisso. Quantos votos você vai me dar? 5 mil, 3 mil, 10 mil? E o cara vai voltar se matando de trabalhar para aquele candidato, porque se ele não o fizer, na próxima vez ele não tem como pedir. Então, pessoal, eu queria passar muito, Renato, Miguel, Adriana e Caseiro, essa noção de que a campanha exige de nós
um comportamento diverso das campanhas eleitorais passadas. Não é só fazer comitezinho para ajudar o meu candidato, tal, não. É fazer comitê popular mesmo para a esquerda e para a periferia, conversar com o povo, e não ir sazonalmente, não, ir para ficar, para se comprometer com as lutas, com o sofrimento do povo e ajudar a desmontar essa guerra que está aqui, essa guerra que está tendo nas igrejas. Sugiro que ninguém tenha preconceito contra evangélicos, porque eles estão cuidando do povo de alguma forma, e se as cúpulas são muito corrompidas e ligadas ao poder, na base é diferente. Hoje, no Brasil, o evangelismo cresce muito através da pulverização das igrejas, e há espaço para a gente conversar e ganhar corações e mentes. E é isso. Nós não queremos apenas não podemos querer apenas o voto das pessoas. Nós precisamos ganhar o voto, mas também o coração da pessoa, o jeito de pensar e o engajamento num projeto que depois vai precisar de uma enorme sustentação pública, popular. Vai ser povo cercando a Casa dos Deputados para exigir que eles votem nos projetos que são do povo e assim por diante. Então era isso, gente. Muito obrigado, Gilberto. Vamos continuar aqui mais um pouco caseiro, que vai falar de Covid. Gilberto, volte sempre, viu? Não nos deixe só. Não fugirei. Não fugirei. Obrigada. Valeu, Valeu, Gilberto.